Boa noite, pessoal. Aqui é a Marjorie do Modal Mais. Eu tô com o Marcos da 2MV e o pessoal tá chegando. O Evandro e o Rotier daqui a pouco estão aqui para começar a falar pra gente sobre o tema de hoje. Dólar futuro, a segunda das 6 estratégias para aumentar seus ganhos. Se você está aqui pela primeira vez no canal, não se esqueça de entrar no canal do Modal Mais, assinar o canal, marcar para ativar as notificações e dar like nesse vídeo. Se esse é seu primeiro vídeo, a gente tem a continuação dele, a primeira parte, que é a primeira parte a primeira estratégia das 6 para aumentar seus ganhos. Então você pode acompanhar esse, que vai ficar gravado no canal, e volta lá no canal para assistir a primeira estratégia. Boa noite, Marcos, tudo bom? Tudo bem, Marjorie, muito boa noite, pessoal. Hoje um dia muito sensacional, né? Mais um dia com a palestra do Rotier, um cara que eu sou fã. Né, vocês vão poder acompanhar mais uma estratégia, né, uma forma de operar o dólar, mais alguns filtros aí que o Rotier vai passar. Muito legal, eu faço muitos votos que vocês tomem nota de tudo, anotem mesmo, papel e caneta aí, vamos entender, vamos estruturar, para você não ficar com dúvida, né, e se ficar também a gente responde, não é, Marjorie? Com certeza. Aí. E mais do que isso, né, pessoal, você consegue aplicar e vai conseguir aplicar tudo isso no seu ambiente de trade ali, no seu dia a dia, né? Acho que é bem válido. Vamos dar boa noite para o pessoal que está aqui no chat, o Adriano, o Leonardo, Torres, Diego, o Gil. Boa noite, gente. O Salles, Eduardo, Délcio, Fábio, Josué. Pessoal, boa noite. Vai chegando, vai deixando seu like, dá um oi aí pra gente no chat. Beleza, boa noite, pessoal, boa noite. É isso aí. Ô, Marjorie, aproveitar que o pessoal tá chegando aí, eu queria saber um pouquinho de você, assim, como é que você tem estado com o mercado? Você tá animada, tá desanimada, tá apreensiva, não tá? Qual que é a sua expectativa aí para esses movimentos de mercado aí? Eu fico sempre apreensiva, né? Mas tudo indica que a política melhorando, o mercado tende a dar uma melhorada também, né? Porque no Brasil está diretamente relacionado. Então, a gente está vendo um cenário aí, eu tô otimista, mas otimista com o pezinho atrás. Entendi. Você acha assim, ó, vou fazer como se fosse um intervalo de entrevistas aí, tá? Pra gente ir interagindo. Você acha que o Ibovespa, visitando a região do lado 70, 72 mil, você acha que dessa vez rompe ou ainda não? 72 mil, olha, já rompeu lá os 68, né? Que era a pré-delação. Então, acredito que 70, sim. 72 é muito otimismo. Então, por isso que eu perguntei se tá otimista, tá lá. Você sabe que há uns 2 anos, mais ou menos, eu falava, né, com o pessoal do grupo, achei que o Ibovespa, naquela queda toda, ia romper os 40 mil, ia descer tudo lá. Mas aí eu falei, não foi bem assim que aconteceu, né? Mas foi muito legal quando a Petrobras rompeu os R$10, né? Eu me lembro que eu estava posicionado na venda com meu stop atrás dos R$10. Tinha lá, acho que 1.200.000 papéis. Cara, aquilo levou, sei lá, 2 minutos para comer e me estopou, você acredita? Gente, cruel. Eu vi a época da Petro caindo muito, achando assim, nossa, eu compro ou não compro? Compro ou não compro? E assim, pelo menos assim, a história nossa história, né, para a operação do dólar, pessoal, foi bastante interessante, né? Quem começou a operar dólar no grupo 2MV e muito insistentemente foi o Rotier, né? O Rotier achou muito saudável, né, os movimentos que o dólar fazia e ele se adequou de uma maneira ímpar a todo esse tipo de situação, né? E aí começou a perturbar, começou a aprender. Hoje é a fera do dólar aí. O apelido do Rotier no grupo daqui a pouco vai ser Abraham Lincoln lá, que a gente vai colocar o rosto dele aí numa nota de $100 provavelmente. Pessoal, um outro recado. Vocês que ainda não acessaram o Trader Experience, acessa o site, por favor, traderexperience.com.br, confere o pessoal que tem as palestras, o próximo vai ser no Rio de Janeiro, e a gente tem uma novidade, a gente estendeu o valor de R$299, o valor promocional, até o dia 30 desse mês. Então você ainda consegue participar do Trader Experience
com desconto até o final desse mês. Quem ainda não garantiu seu ingresso, acessa o site do Modal Mais e garante seu ingresso através da sua conta Modal Mais. Não esqueça, tá bom? Marcos? Oi? Boa noite, parei de te ver. Eu sei, desliguei rapidinho, espera só um pouquinho. Tá bem. E o pessoal do chat? A gente está aguardando que o Rotier já vai chegar para falar as estratégias. Só um minuto. Deixa eu ver aqui o Rogério. Até final do ano, 80 mil. Michael. Michael, tá otimista. Vamos lá. E o pessoal aí, o Marcos estava falando sobre a expectativa do mercado. O que vocês estão achando? Rompe os 70? Não rompe os 70 no índice? Fala aí pra gente no chat. O ingresso você recebe no e-mail. O ingresso, você, na hora do evento, vai estar lá o seu nome. Todo o controle é feito através da sua conta. Opa, Evandro, boa noite. O Evandro chegou aí, Marjorie. Sim. Fala, Evandro. Que funcionou. Boa noite a todos. Rompe, o Edson tá falando que rompe os 70. Tem mais alguém otimista aí que rompe os 70? Vamos para 72. 72. 70 eu também acho mais fácil. Muito. Agora 72 o suporte vira 70, o Edson. Sim, alpinista, é só levar o comprovante com foto, né? Então pode ser CNH, sua carteira de identidade. Na hora a gente chega lá e é isso que confirma a sua participação no evento. Oi, Evandro, tudo bom? Tudo tranquilo? Tô com a cara boa hoje ou tô com cara de carrancudo? Tá ótimo. O Rotier tá tentando entrar aí? Tá, sim. Dá uma boa noite pro pessoal. O pessoal do chat está aqui comentando sobre as estratégias. Já chamei o pessoal todo para conferir o evento, né, em outubro, no Rio de Janeiro, boa. Onde você é um dos palestrantes. Isso aí. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí, tive que reiniciar a máquina, o Hangout não estava logando. O Rotier tá com o mesmo problema lá, Evandro, só que ele tá reiniciando também lá. Tive que reiniciar. Vai dar tudo certo. Ô, Evandro, eu tava perguntando pra Marjorie aqui a expectativa lá dela pro mercado, né? E a sua aí, você acha que rompe 70, 72 mil Ibovespa lá ou não? Cara, eu tô comprado em ações, então eu quero mais que suba tudo. Com 5 quilos de papel aqui essa semana, quero que suba tudo. Vamos para 72 mil, tá todo mundo falando que vai lá testar o topão, vambora, vamos acreditar. Isso aí, tô bem. Esperar o Rotier chegando aí. Enquanto isso, ô Marjorie, eu queria dizer aí, não só para você, mas para os demais, aquele nosso curso de Renko que você participou, cara, foi um sucesso muito legal. O pessoal ficou bem feliz aí, começou a entender daquele monte de quadradinho que fica um em cima do outro, né? Bem legal, assim, eu pelo menos, né, me sinto muito feliz em transmitir conhecimento para os demais aí, muito bom. Vocês utilizam qual plataforma? O pessoal do chat, qual plataforma vocês utilizam? Hoje a gente teve aqui no canal o pessoal da ProTrader ensinando como utilizar o Renko lá. Bem legal também. O Evandro já utilizou, não utilizou, Evandro, o Renko em outras plataformas? Cara? Na verdade, eu utilizo todas as plataformas. Eu já usei InvestCharts, acho que é InvestCharts, MetaTrader eu uso até hoje, eu tenho ProTrader, eu tenho Nelogica, HB, aquele trade, como que é o nome? Aquele gráfico simplesinho lá, TradeZone. Mas assim, hoje mesmo, para operar, para análise, até porque a gente tem metodologia, tem indicadores nativos, tem parceria, a gente usa o Nelogica, Profit Chart, Profit Pro, o Chart Trade Modal. Usamos... o pessoal tá falando aí, a galera usa bastante Profit. Tamo junto. Será que o Rotier conseguiu entrar? Tá reiniciando lá, acho que agora deve ir. Enquanto isso, o pessoal chegando aí, deixando uma ligada, cidadão. Na próxima semana, a 2MV, qual o tema da palestra? Deixa eu pegar aqui na nossa relação. É uma que vai fazer o Evandro, não é, Evandro? Continuação daquela do Scalp ou não? O Evandro acho que mutou o mic lá, que ele tá falando com o Rotier.
Acho que é essa mais uma de scalp, o Marjorie. A gente vai. Não é você, é o Evandro, né? Então, É. pessoal, já fica ligado. Voltei. Marcão, não, é tua continuação ou de opções ou de ações. Eu fiz dia 2, o Rotier tá fazendo hoje, a próxima é ti. Boa. Eu não lembro de cabeça, eu tenho anotadinho. Mas vai ser bem legal, mais uma. Vamos que vamos. Pessoal que ainda não viu, já tem a oportunidade de acessar lá o canal e assistir a primeira palestra do Marcos, falando de opções e falando de ações. Tem uma planilha bem legal também, inclusive. Assiste lá para você ficar por dentro de tudo, né? E já chegar na próxima palestra já inteirado. É isso aí. Eu recebi muito feedback do pessoal, né, com relação às estratégias que nós abordamos, né? Foram duas, né? A operação a seco e a venda coberta, né? Então, tem mais exemplos aí para passar para o pessoal. E você que acompanhou aquela, fica o convite, né? Convida os amigos aí, vamos entender um pouquinho mais de opções. Aproveita que tudo está conspirando a seu favor aí, olha só, conteúdo educacional do 2MV gratuitamente aqui no canal da Modal Mais para você. Deixa eu ver se o Rotier já conseguiu. Marisa, hoje a palestra a gente vai falar sobre a segunda estratégia das 6 estratégias criadas por eles, pelo pessoal da 2MV, sobre o dólar futuro, para aumentar seus ganhos de dólar futuro. A gente só está com o Rotier, ele está entrando aqui, teve um probleminha técnico e já está chegando para começar a palestra para a gente. Agradeço muito a vocês a participação no chat. Então, só daqui a pouquinho a gente está aí. Por enquanto, a gente está aqui dando um overview do mercado, trocando uma ideia com o pessoal do chat. E daqui a pouquinho está começando a palestra. Tá bem? Isso aí, eu vou adiantando, tá, Marjorie? Alguma coisinha que o pessoal vai se inteirar. O que o Rotier vai falar hoje, ele vai fazer uma abordagem de gaps, né? Quando o dólar, principalmente, abre com gaps de alta, gaps de baixa, né? Ele vai entrar um pouquinho nesse mérito, falando ali daquilo que é continuação, etc. e tal, gaps de fuga. Fala aí, Vandrão. Cara, se você quiser fazer uma introdução, aconteceu exatamente o que aconteceu comigo aqui. Entrou uma atualização do Windows. Quando você reinicia a máquina, o Rotier está atualizando, está em 30%. Eu tive que dar um DDoS aqui, desliguei na força, por isso que não está carregando. Está rodando uma atualização do Windows que entrou hoje, agora à tarde. Então, Marcão, vai dar essa honra para a gente de começar o webinar, daquela introduzida no assunto. Tá sem áudio. Desculpa. Tudo bem, não, que isso? Vai ser no mesmo ambiente de aula do personal, né? Para quem nunca fez os treinamentos do 2MV, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou abordar uma introduçãozinha. Olha só como é que funciona a maioria das aulas aqui nos nossos treinamentos, né? Então a gente começa falando, né? De uma abordagem muito simples, e o que seria um gap, tá? Então eu vou primeiro dar um exemplo conceitual, até você poder depois abordar essas estruturas com o Rotier. Então, olha só, eu vou usar um exemplo muito tranquilo aqui em Candles mesmo, tá? Então eu vou fazer uma simulaçãozinha. Deixa eu fazer agora em verde aqui, só para a gente entender alguma coisa, tá? Então, eu tenho, dentre algumas condições de mercado, eu tenho basicamente o preço, né, fazendo aqui um movimento de alta com 4 boxes ou 4 candles aqui, um ao lado do outro, tá? O que vai acontecer em determinada situação? Deixa eu fazer mais um aqui para seguir a minha linha de raciocínio, tá? O que vai acontecer nessa situação? Você, claro, pode usar todos os filtros que a análise técnica te proporciona ou te permite, né, para fazer um movimento de linhas de tendência, seja de alta, ou um canal, na verdade, linhas de tendência de alta, ou especificamente um canal de alta nessa condição. E aí a abordagem de gaps, né, ou para quem nunca ouviu falar de gaps, ela acontece exatamente quando você tem nessa mesma linha de raciocínio aqui, ó, um preço, deixa eu só dar um exemplo aqui para você tem a abertura, né, e o fechamento. Então vamos dar nome aqui para os bois da coisa toda. Então você tem a abertura do candle e o fechamento desse candle
aqui em cima, no caso, um candle de alta. Quando você parte para um segundo momento, ou seja, analisando cada vez o candle, o próximo candle, e você vê que a condição do próximo, aqui, a condição do próximo candle, ela é, por exemplo, na verdade, existe uma variação, cadê aqui? Existe uma variação bastante grande entre o fechamento do próximo candle e a abertura, o fechamento do candle atual e a abertura do próximo candle, há de entender nessa condição de que existe um lapso de preços aqui, ó. Eu já vou cair para o gráfico para ficar mais fácil de você visualizar isso aqui. Então nós temos aqui a abertura e aqui nós temos o fechamento, tá? Exatamente nessa ótica. Então, quando você tem nos preços um preço de fechamento num determinado patamar e a abertura do próximo candle um nível muito mais abaixo do que o candle anterior ou acima, tá? Isso recebe o nome de gaps, né? Os gaps são os famosos buraquinhos que tem entre um candle e outro. E aí eu vou mostrar aqui no gráfico para você que você consegue, num gráfico de candles propriamente dito, analisar e entender o que seriam esses gaps, né? Então a primeira coisa que vai chamar a sua atenção e a minha, deixa eu deixar isso aqui mais para cá um pouquinho, tá? São esses rabiscos que você está vendo aqui dissonantes no gráfico, tá? Então eu tenho o preço de fechamento de um candle aqui, tá? E aí eu tenho toda essa área preta levando o preço de fechamento aqui para a parte, o preço de abertura, perdão, para um ponto superior do gráfico, tá? E aí este movimento preto aqui, que na verdade não tem uma continuidade entre um candle e outro, ele é chamado de gap, tá? Ou seja, houve uma descontinuidade na formação desses preços. Quando você estuda o gráfico do Ibovespa, por exemplo, tá? Eu vou colocar no gráfico semanal só para melhorar aqui com essas velas bastante grandes aqui, ó. Quando você analisa, por exemplo, um gráfico do Ibovespa, né? O Ibovespa ele fecha exatamente, na verdade ele abre exatamente no ponto em que ele fechou o dia anterior. Então você não tem aqueles espaços pretos entre uma situação e outra no gráfico, tá? Então, olha só, de maneira bem aproximada, eu tenho aqui exatamente onde o preço fechou num dia, é onde ele abriu no outro, depois onde ele fechou nesse outro candle vermelho, é exatamente onde ele abriu no candle seguinte e assim por diante, na linha do Ibovespa. Quando a gente passa esse olhar para o índice futuro, para o dólar futuro, etc e tal, toda essa condição aqui, ó, já fica um pouquinho mais dificultosa de você estudar justamente pelos gaps. Os gaps, eles são dificultadores, né, muito dificultadores para aquelas pessoas que são iniciantes no mercado. Por quê? Porque o gap causa distorção, né, principalmente nesses movimentos gráficos, né, e aí com isso, aquele movimento que você esperava que acontecesse, ele é frustrado, vamos dizer assim, até certo ponto, porque o gap pula, né, na verdade acontece um gap e o preço pula para uma outra condição. Se você pega, por exemplo, um ativo... Aí, cheguei. A Petrobras, fala, Rotier, chegou. Quando você pega um ativo, por exemplo, tipo a Petrobras, você consegue também visualizar toda essa formação de gaps no preço. E tá aí o cara que vai falar para você, né, vai explicar para você. Vou falar agora ainda não, tô carregando tudo aqui, aguenta só. Tá bom. Tá aí o cara que vai falar para você como é que você consegue trabalhar com esses gaps no dólar, como é que você tira proveito de todo esse movimento gráfico, como é que você chega e fala assim, olha, isso aqui é um gap de fuga, isso aqui é um gap de exaustão, é um gap de continuidade. Tá aí o nosso amigo Rotier que vai mostrar para você. Eu já vou adiantar um pouquinho, Rotier, o seu lado aí, tá? Vou mostrar pro pessoal como é que funciona Boa noite, Rotier. Os gaps no Renko. Boa noite. Posso mostrar aqui uma celebridade aqui rapidinho que tá aqui no escritório? Para dar um alô pro pessoal no chat, Opa. enquanto o Rotier tá carregando as coisas. Mostra aí. Quem chegou? Calma aí. Oi? Clica aqui. Aí. Johnny, be good! Não sei, não. Tá cortando a cabeça. Oi, tudo bem? Ei, gente. Tô aqui com o João, enquanto o Rotier tá chegando, o Rotier vai dar uma aula pra gente hoje.
Ah, é? Sim. Eu tô precisando pegar mais aulas, que ontem não deu pra eu entender, não. Só no Vou gosto. pegar mais algumas aulas aí. Valeu, Fala, obrigada, galera. João. Fala, Johnny. Abraço. Cadê meu pão de queijo, hein, meu? Tá me devendo, hein? É. Ô, Então. Marcão, Oi. Perdão. Aproveitando que você estava falando de gap, aí apareceu uma pergunta lá do Nem Pergunte. Escrevi no chat aí, ó. Esses gaps não acontecem com mais em ações de baixa liquidez? Cara, acontecem sim nas ações que têm baixa liquidez com uma maior frequência, vamos dizer assim, né? Mas eles não deixam, não é porque a ação tem baixa liquidez que eles não deixariam de acontecer lá, né? A abordagem de gap, de fechamento de gaps de continuidade, etc., vale principalmente para as blue chips, tá? Para essas ações de mais baixa liquidez, não. Muitas vezes você tem um movimento fundamentalista por trás, né? Um split, um grupamento, etc., que vai levar os preços a se acomodarem num determinado patamar, né? Mas nas ações principais, mais essa abordagem que vocês vão ver aí com o Rotier, tanto de dólar, né? No dólar, na verdade, para fechamento parcial ou completo de gaps, etc., ele vai acontecer principalmente também nas blue chips. Nas blue chips. Muito legal, muito legal. E aí, assim, como eu estava compartilhando a tela, vou só tomar mais um minuto da sua atenção aí antes de passar para o Rotier. Quando você pega, por exemplo, os principais ativos, né, do mercado futuro aí, que são o dólar e o índice, os gaps no Renko, eles são proporcionados ou plotados aqui para você, você visualizar com essa barra escura aqui, ó, tá? Onde os boxes no Renko são com uma tonalidade um pouquinho mais escura, eles são desenhados, os gaps são desenhados dessa forma aí. Vamos lá. Cadê o Rotier? Manda aí, Rotier. Vamos lá, tem que compartilhar minha tela aqui. Eu já tô estressado já com esse negócio tudo. Beleza. Preparei uma coisa tão boa, já me estressei. E agora? Como é que... Tô compartilhando e estou te vendo. É porque você está compartilhando a tela que ele está aparecendo. Diminui essa tela do Hangout. Tem que jogar no outro monitor, Rotier, como a gente fez ontem. E agora? Vamos ver. Agora tá certinho a sua tela. Beleza. Fechar meu mic aqui. Beleza, então vamos lá. Eu tenho que tirar da tela e jogar no outro computador, no outro monitor. Assim, e você tá vendo o que agora? Tô vendo agora o seu e-mail, Rotier. Do jeito que tava certinho, ó. Beleza. Isso. Ó. Beleza. Então vamos lá. Gente, desculpa aí porque teve um previsto, né? Problemas técnicos. Né, Marjorie? Sim, a gente teve um pequeno probleminha, mas tá aqui, vai ser um aulão hoje. Nós vamos dar continuidade àquela rodada aí de estratégias, né, de abordagens no dólar, né? Espero que alguns de vocês tenham observado, tenham estudado, tenham experimentado em relação àquelas dicas do webinar, né, que eu fiz sobre linha d'água, né? Essa abordagem realmente é muito bacana, né, na questão para o mercado futuro, né, os ativos, né? Hoje eu vou tentar falar, vamos dizer assim, a segunda estratégia, a segunda abordagem, mas ela vai ficar meio misturada com a segunda e a terceira, mas isso é uma engrenagem que vocês vão observar ao longo dos bate-papos, que vão se complementando, né? Hoje, na verdade, eu vou falar um pouco sobre gap, né? E a questão de primeira movimentação, né? Aquelas lâminas que eu passei da vez passada, eu não alterei nada, estou mantendo aqui, né? Igual eu tinha feito na primeira oportunidade, né? E eu sempre estou tentando chamar atenção para a galera que está participando dessa situação de fazer sempre essa pergunta, né? Antes de apertar o botão, né? Se esse trade merece o seu risco, meu risco, né? E quando estiver apertando, né, tá tentando enxergar risco e alvo, né? Não apertando por impulso, não apertando o botão de forma não disciplinada, né?
De novo, aquela lâmina que nos aspectos operacionais que eu utilizo, é a utilização de Renko, médias móveis, eu olho muita volatilidade, né? Faço um comparativo, vou tentar fazer esse bate-papo com vocês aí mais na frente. O MACD eu busco divergências e o mais importante, né, é a validação do force, né, da nossa estratégia. Deixa eu botar o point fix aqui novamente. Né, o mais importante para mim, eu acho, em todas as estratégias que a gente utiliza no intradiário, a gente tem que estar buscando, né, o enquadramento delas, enquadramento da sua estratégia, da sua relação risco-ganho, e o resto é com o mercado, né? Não é diferente nessa abordagem que nós vamos conversar hoje um pouco, né? Eu peguei alguns feedbacks de alguns de vocês da vez passada, eu tentei trazer mais exemplos, inclusive em candles, que algumas pessoas me pediram, né? Então eu vou tentar me estender um pouquinho mais em exemplos na prática, que eu acho que isso enriquece, né? Porque aí a gente nunca esgota o tema, o horário é curto, né? Mas vamos lá. As pessoas criam uma expectativa de ser um curso, e não é um curso, é um bate-papo, né? É uma coisa superficial, introdutória. A gente aprofunda realmente isso mais nos treinamentos. O que é o gap com rompimentos que eu botei entre parênteses aí, fronteiras? A gente fala, o gap, ele é uma descontinuidade, né, no gráfico, né? E eu vejo assim, muitas pessoas falam que tem aquela ideia, né, que todo gap vai ser fechado. Eu falo o contrário, que na análise técnica, né, não há assim muito espaço para você ter esse tipo de convicção, né? E por consequência a gente não vai conseguir, não vai poder assim confiar que determinado gap será prontamente preenchido, fechado, né? Mesmo porque o mercado é soberano, né? Mas a gente tem é inegável que a gente tem essa percepção que a maioria dos gaps são fechados, né? De maneira relativamente até rápida, né? Mas assim, essa descontinuidade, né? Ela permite a gente ter algumas abordagens, né? E eu exploro isso no meu dia a dia, né? No dólar. E assim, o que vocês vão ver nessa sequência de webinars é que os movimentos são repetitivos, né? Ocorre, vamos dizer assim, eles se apresentam de forma rotineira. E a gente, pegando uma experiência de tela, entendendo um pouco essas abordagens, a gente tem como, né, assumir risco, né, em cima desses eventos, né? Assim, a principal causa, né, que a gente, não é causa, vamos dizer assim, todas as estratégias, se a gente começar a complicar muito, e eu não gosto de complicar, eu gosto de simplificar, se a gente começa a complicar muito, a gente acaba travando, né? É igual ontem o meu parceiro aí, o Denis, no bate-boleta lá do João, falou uma coisa muito interessante, ficou na minha memória isso, né? Eu fiquei pensando nisso. Teve uma hora que ele estava conversando bastante, ele foi muito bacana a apresentação dele ontem, e ele comentando, cara, eu quando era trader, estava iniciando, eu botava uma pancada de indicador na minha tela, e traçava Fibonacci, no final das contas eu só tomava loss. E a gente com a estratégia Force, né, com 2MV, a gente tentou, né, parametrizar, consolidar muitas variáveis técnicas para poder simplificar, né? Eu acho que é isso que é o legal da estratégia, né? Mas assim, no mercado a gente tem alguns tipos de gaps, né? O Marcão estava até antecipando aí para vocês. Tem gaps de rompimento, gaps de continuidade, de continuação, né? Eu gosto muito desses gaps de continuação, né? E gosto muito dos gaps de rompimento. E gaps de exaustão, eu não sou muito chegado, não, porque tem alguns sinais ali que, sei lá, passam uma certa insegurança, uma certa subjetividade, porque são gaps associados a final de movimento, e eu não sou muito chegado, não. E assim, vale ressaltar que o gap,
ele tende a se tornar uma zona de suporte e resistência. Como a gente trabalha basicamente nas nossas abordagens, com a nossa estratégia pautada em suportes e resistências, eu gosto muito dessa abordagem, né? E aquela história, hoje, eu estava até estudando aí uns dias atrás e revendo algumas coisas, hoje está muito normal no mercado brasileiro, né, aparecer uma situação desse tipo em gráfico diário, coisa que não ocorria, né? Assim, num outro momento, hoje ainda, se tiver tempo, a gente pode conversar alguma coisa a respeito. Mas, assim, é uma estratégia simples, né? E eu gosto de monitorar sempre o gráfico de 15 minutos, né? Eu vou até mostrar isso para vocês. Essas ocorrências, início de pregão, isso eu acho que não é novidade para ninguém, né? Tem um bom índice de acerto quando compreendido bem, né? Eu acho que a gente tem que, o que eu falei, a gente tem que simplificar, entender e assumir risco, né? É igual naquele primeiro webinar que eu vi uma porção de gente brincando, pô, tá acontecendo o que foi dito lá pelo Routier, e vocês começam a ver isso no dia a dia, né? E aí eu coloquei uma observação, que os gaps maiores de que 2%, eles tendem a não serem fechados. Geralmente, por quê? É uma excitação, né, do mercado, motivada a uma notícia relevante, né? É isso que eu estava comentando que vem ocorrendo no mercado brasileiro de uns tempos para cá, né? Às vezes você pega um padrão no gráfico do diário, indicando um rompimento, um candle até com convicção, aí o cara, porra, posição de analista, chega e chama posição naquele papel, naquele ativo, chega no dia seguinte, o cara sai quebrando aquilo ali tudo, quando você pega e observa a barra, o movimento, ele cortou o candle todo do dia anterior e já começa no dia seguinte, já abaixo da mínima do dia anterior. Então, é um impacto, é uma mudança de comportamento muito brusca, né? Eu acho que a gente tem que começar a entender um pouco melhor esse comportamento e começar a aproveitar para ganhar dinheiro, né? Mas vamos lá, se quiser interromper, Margem, pode ficar à vontade. É bem simples, tá, gente? Olha só, uma abertura em gap seguida de congestão é o cenário que eu mais gosto. Eu tentei colocar aqui, né, de um material que eu peguei, para vocês entenderem. Aqui a gente tem um gap. Ele forma uma congestão. Isso aqui é o que eu mais gosto no dia a dia, né? E geralmente as pessoas ficam sempre com medo, né, de operar quando tem esse tipo de situação no mercado, né? A gente está falando do dólar, né? Mas é o que eu mais procuro, isso aqui. Isso aqui é o mesmo padrão, só que você tem um comportamento diferente, né? Uma formação de uma congestão um pouco mais, eu até estava comentando aqui, tipo uma ilha robusta, né? Eu já não gosto muito desse cenário, e muito menos isso aqui que eu não aconselho. Porque isso aqui, ou você entra na cara coragem e o movimento vai embora, ou você vai assistir, deixar encarar uma resistência e montar um pivô. Aí tudo bem. Mas isso aqui acontece muito no dólar. Isso aqui, ó, esses dois exemplos, né? E o acionamento, como eu coloco aqui, ele se dá por violação. E as pessoas ficam com medo. Eu não falei que o dólar serve de suporte e resistência, fronteira? Isso aqui é uma fronteira. Ele violou aqui para cima, é start de compra. Stop aqui, né? Porque isso aqui vai ser uma resistência natural, né? E aqui nós temos o gap desse buraco. O gatilho, para mim, ele vai sempre dar na extremidade do box o candle que aponta na direção do fechamento do gap, né? No caso, falando fechamento. Né? Eu não gosto muito dessa subjetividade de fechamento, eu vou mostrar nos exemplos logo a seguir. Eu gosto mais de apostar, que eu falei, no rompimento e na continuidade, né? O fechamento, o Marcão gosta muito de explorar isso. O Marcão trabalha isso no dia a dia em papéis. Eu, particularmente, exploro também, mas a minha preferência é pegar essa situação e ver o rompimento, entendeu? A favor do que eu estou enxergando do viés prévio. Né? O fechamento, ele tem um grau de subjetividade muito grande, porque é o tamanho, você de repente está tendo uma média aqui no meio, você está tendo uma linha d'água, um ajuste, regiões de briga,
né? Conforme eu falei naquele primeiro webinar. Então, ele pode fechar, ou como ele pode fechar parcial e voltar para a direção da força predominante no momento, né? No dia do intradiário. Então, eu sempre faço a minha opção e fico de olho, né, a favor do rompimento, a favor da continuidade, é o que eu gosto, né? Mas nós vamos ver também alguns exemplos de fechamento. Mas se você for trabalhar o fechamento, né, é o que eu falei, o gatilho vai se dar na violação da extremidade. E aí o stop está aqui. Nesse caso, por exemplo, aqui, que não é um exemplo gráfico, é um exemplo mais de um material que eu repliquei, eu já não faria, porque eu estou enxergando risco e estou enxergando alvo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando desde o início, né? Eu procuro sempre, num intradiário, né, tentar enxergar a minha relação de risco e a minha relação de retorno. Em qualquer abordagem que eu for utilizar. Aqui, para mim, dentro, tem que ter 2 vezes, no mínimo, o meu risco. Senão, eu não faço. Isso não significa que eu vá fazer sempre, né? 3, 4, 5, 6 para 1. Não. Eu quero, pelo menos, entender que, nesse movimento, eu tenho possibilidade de, rapidamente, enxergar que meu risco está sendo eliminado e eu estou tentando ajustar o meu stop que estava aqui para cá, botar em break-even, mas ele tem um espaço aqui dentro para o preço trabalhar e me oferecer o gain. Esse exemplo do gap aqui do fechamento, que eu falo que eu não gosto muito, por quê? Eu tenho uma situação que eu, obrigatoriamente, pela análise técnica, eu tenho que colocar o stop na extremidade, ou de repente eu vou cair para um tempo mais agressivo e tentar trabalhar com stop nos 5 minutos, nos 2 minutos, mas aí você fica muito exposto. Mas aqui eu tenho um espaço muito curto para fechamento, então eu já não topo isso, né? E assim, antes de acionar o setup, se houver um fechamento além da extremidade contrária do box ou candle inicial, sai fora, entendeu? A coisa tem que o seguinte, ele tem que violar e tem que fechar o gap rápido. Se não acontecer isso, né, sai fora. Se ele de repente espetou aqui e voltou para cima, sai fora. É melhor estopar, né? E eu considero muito a questão dos 15 minutos, porque para mim, vamos botar um exemplo aqui, ó. Aqui tem uma vela de 15 minutos, aqui tem outra, aqui tem outra. Pô, até a terceira vela, quarta vela, se ele já viola, ele entra na região do gap, para mim já aciona e eu sento o prego, se tiver numa situação diferente que está aqui, né, para poder explorar o fechamento parcial ou total, né? Tem que ser rápido, porque se a coisa começa a esticar muito, a demorar demais, aí você entra em um outro tipo de abordagem, né? Aí, de repente, está esticando aqui 1 hora, aí é uma consolidação, aí eu vou para cima da violação dela e não para baixo, que aí eu estou a favor do movimento prévio. É tudo uma questão de observar e analisar contexto, entendeu, gente? Quando eu falo em explorar essas abordagens que eu estou conversando com vocês, né? De uma forma superficial, mas está servindo, né, para poder chamar a atenção e ajudar quem nunca viu. Realização parcial. Pô, dando start, colocando a ordem já pendurada para fechar 50% da posição, né? E aí, na gestão de risco, é o que eu falei naquele exemplo que eu desenhei aqui, já mover, já reduzir, já mover para o break-even. Por quê? Porque são abordagens que acontecem rápido. Ele pode fechar parcial ou total e depois voltar para o movimento prévio, né? Então, pô, ele startou, você já deixa na pedra lá, já faz parcial com 50%, ou se tiver com a mão pequena, deixa já o seu gain pendurado, porque ele pode comer o gain e voltar para o movimento prévio, né? Isso, né, a gente vê isso praticamente diariamente, né? Então, assim, aqui eu tentei trazer mais exemplos dessa vez. Até aí, tudo bem? Tem alguma pergunta? Marjorie, algum questionamento que alguém tenha feito aí no chat? Eu não estou vendo o chat. Por enquanto, deu tempo de abrir. Não, tudo bem. O pessoal está perguntando mais sobre a apresentação, se tem como você disponibilizar ao final. Tem. Mas todo mundo vai que ser tiver com disponibilizado. dúvida... Ah, então tá bom. Todo mundo que tiver com dúvida, vai deixando aí no chat e a gente vai tirando conforme for. Olha só, beleza. Olha só, dessa vez, até por conta de alguns feedbacks que eu recebi, eu vou falar, gente, aqui não é um curso, né? Isso aqui é um webinar, a gente tem pouco espaço. Mas eu tentei trazer Candle com Renko,
para vocês entenderem ali, para quem está acostumado. Olha só, nós temos aqui, deixa eu melhorar a centralização desse bichinho aqui. Quantas pontas aí. Olha só, nós temos aqui em Kendo esse dia, são exemplos recentes, tá, gente? Do dia 8 de maio. Olha só, eu tenho uma abertura do mercado aqui, que a gente nota aqui um gap. Um gap pequeno, mas um gap. E o que a gente observa no dia... Aqui começa o pregão. O que a gente observa no dia prévio aqui, ó, no dólar mesmo? Isso aqui, 15 minutos. Abriu dia 8, um gap. Ó, até o terceiro candle, quarto candle, olha, o que ele faz aqui? Ele preenche, ele starta. Eu faria esse trade? Não, por aquilo que eu falei com vocês. Eu tenho um risco e algo em relação ruim, mas eu estou de olho nessa abordagem, porque logo em seguida que ele fecha, ele volta ao movimento na direção que eu estava falando com vocês, que eu gosto. Eu tenho aqui a fronteira que eu defini. Essa fronteira foi violada, ele fechou o gap, logo em seguida ele viola para cima, é compra. Ainda mais com a estratégia force validando. Isso em Candle, pô, é compra por quê? Porque ele está atendendo as minhas condicionantes. Eu tenho preço subindo, eu tenho a minha média que eu utilizo como norteador, apontando para cima e preço acima dela, e eu tenho a minha validação da estratégia force aqui. Pronto, reuniu as minhas condicionantes, vamos embora para compra. Stop. O stop, na verdade, para quem está entrando nessa violação, o correto seria, né, na base da fronteira, ou de repente pegar uns 5 minutos, né, e tentar ver se isso aqui, ó, ele é rompido e logo em seguida abre um novo candle. Pô, de repente eu não vou colocar aqui, eu vou tentar colocar aqui, ó, nessa estrutura, né, para diminuir o meu risco. Mas o que eu estou chamando a atenção é o gap com o primeiro movimento, com a liberação de fronteiras, né? Aqui em Candle eu trouxe o mesmo dia em Renko. Ó, não sei, o Marcão estava explicando sobre isso quando eu entrei. Olha como é que a gente percebe em Renko o gap. Tá vendo essa cor verde escura? Isso aqui é o gap, né? E mais uma vez falando, eu tenho o dia prévio. Esse gap, ele está servindo de quê para a gente aqui, ó, olhando no visual? Né? De uma impulsão. Né? Ele vinha de um movimento aqui, ó, prévio, aqui consolidou no final da tarde, que o dólar danado faz isso, chega no dia seguinte, ó, pau, ele faz máxima em relação ao movimento anterior. Ele cai, fazendo tipo um pivôzinho. Aqui, ó, a estratégia dá o start de compra. A galera fica com medo. Cara, compra porque isso aqui vai embora e você tenta enxergar um alvo. De repente uma resistência que você marcou no gráfico, de repente o Fibonacci, mas o mais importante é a validação do force. Né? Ele me valida e fala, cara, fica no trade que eu comprei. Não é para entrar no trade e fazer 2 pontos e sair fora, fazer um scalp. Não, entender da abordagem, que é uma impulsão, né? Ele recuou para poder fechar parcial gap e aqui deu start. Cara, isso aqui para mim reúne aquilo que eu falei, ó. Eu tenho preço, eu tenho as minhas condicionantes atendidas, né? Eu geralmente trabalho com 5 condicionantes, porque aqui eu também utilizo o MACD, mas eu não estou falando de MACD com vocês ainda, né? Mas eu tenho as minhas condicionantes atendidas. E eu tenho que assumir risco e acreditar nesse risco. Aí aonde é que está meu risco? Meu risco pela estratégia poderia ser aqui, ou o risco que eu gosto é aqui. Porque aí eu estou trabalhando com a fronteira. Não sei se vocês estão entendendo isso que eu estou falando com vocês, né? Poxa, de repente, eu montei uma posição e quando ele, de repente, voltou a fazer esse movimento aqui, ó, eu completei minha mão, mas acreditando na abordagem, na liberação do primeiro movimento da fronteira para tentar fazer minha meta. Aqui tem uma linha traçada, aqui em cima, que eu não sei exatamente o que é. Eu acho que era do meu cursor, né? Então tá até coincidindo, de repente alguém teve aí dúvida, isso aqui é uma resistência. Não, isso aqui era o cursor quando eu printei a tela, né? Posso botar uma pergunta aí depois? Pode. Traça aquela resistência que você traçou ali do dia anterior, por favor. Qual?
Bem aí, não, volta nesse gráfico de Renko mesmo. Em cima dessa acumulação do dia anterior, traça uma linha aí, nesse topinho verde aí. Por favor, isso, traça uma resistência. Pessoal, como o Rotier comentou aí, ó, só a gente pensar em análise técnica, o que o preço fez para quem trabalha suporte e resistência? Ele rompeu uma resistência, testou como suporte, engatilhou e deu 200% da onda 3 aí, lá no alvo. Então, a gente não pode também deixar de levar em consideração que o preço abriu rompendo uma resistência, veio testar o fechamento de gap, ou seja, testou um suporte, abriu um pivô e entregou 200%. A gente pegou o início da onda 3 aí. Isso aqui é o que eu mais gosto. Era isso que eu queria informar. Além de gap, a gente está pegando um gap com teste de suporte, lançando uma onda 3 para cima. Mas a abordagem, que nos outros exemplos vai ter alguma situação melhor ainda. Aqui, ó, aqui tem um outro exemplo de gap, ó, do dólar, no dia 10, ó. Tá vendo? Nós tivemos a coloração verde escuro, aqui o vermelhão, ó, na abertura. Isso aqui é gap. Vou mostrar depois para vocês isso. Mas a ideia é associar essas abordagens, linha d'água, nós estamos falando um pouquinho de ajuste, gap, primeiros movimentos, para tentar entender isso que o Evandro acabou de falar. Observar o contexto. Nós estamos aqui no 4R, né? Ó, eu tenho um rompimento dessa resistência, ele fecha parcial, que não me interessava fazer esse fechamento, por quê? Aquilo que eu estou tentando frisar bem com vocês, o tamanho desse gap. Eu tenho uma média aqui logo de cara, que para mim, acima dela eu estou pensando em compra e abaixo dela eu estou pensando em venda. Então eu sou muito disciplinado com isso. Se o preço está acima dela, trabalhando, topos e fundos tendentes, eu não posso pensar em venda. E se está abaixo dela, eu tenho que pensar em compra. Ele está atendendo a minha condicionante e está fazendo o quê? Depois que ele fecha a parcial? Ele está dando start. Ele está dando start pela estratégia do 2MV Force aqui. Ou seja, eu tenho o stop, de repente, pela estratégia aqui, ou o stop técnico aqui, beleza, mas eu tenho o que eu estou chamando a atenção, gap e a primeira movimentação. Vamos lá, se tiver mais pergunta aí, pode ficar à vontade. O outro dia em Candle, deixa eu centralizar aqui, em Candle, isso aqui dia 10, todo mundo congela com isso, eu adoro. Ó o movimento prévio, ó, nós estamos vendo aqui, ó, vocês estão vendo comigo na tela. Uma congestão no movimento, geralmente, no período da tarde. Olha o gap aqui, ó, no dia 10. Olha a primeira vela de 15 minutos. Olha a estratégia force, entendeu? Já sinalizando venda. Ele acumula aqui, ó. 1, 2, ele definiu a fronteira para mim aqui, ó. Nesse caso aqui, por esse tamanho, se ele rompe aqui para cima, talvez interesse fazer esse fechamento de gap aqui. Deixa eu tirar esse rabisco todo aí. Talvez interesse fazer pelo tamanho aqui, ó. De repente você extrai um scalping aqui, alguma coisa, né? Para fazer gordura. Mas eu chamo a atenção disso, ó. O gap, a fronteira, rompeu, violou, senta o dedo para venda. Se tiver atendendo aquilo que eu falei, ó. Para mim tá, ó. Eu tenho minha média, abaixo dela aqui, tá olhando para baixo. Eu tenho preço, eu tenho abordagem, eu tenho force. Nesse caso aqui, ele não andou muito rápido, né? Ele saiu, ofereceu, ficou de lado. Aqui chegou a cair nesse ponto. Passou calor, né, a galera aqui. Mas ele chegou a oferecer um trade pela abordagem, né? Aqui também tem outro gapzinho, ó. No dia seguinte, ó. De continuidade, né? Também fazendo a mesma situação, fronteira e rompendo. Nesse caso aqui, se o cara apertou o stop, talvez tenha sido estopado. Mas se ele botou o stop certinho, que é na fronteira, não foi estopado. Depois o movimento desenvolveu. Vamos ver em Renko. É o mesmo dia em Renko, ó. Para quem estava perguntando aí outro dia, ó, aqui a coloração, ó, diferente. É o gap. Aí, de novo, eu estou começando o dia. Eu enxergo, né, a situação que está acontecendo no mercado. Isso aqui, para mim, me interessa, essa impulsão. Isso aqui é vendedor tomando conta, saindo a originação da média, a região da média. É o movimento que eu mais gosto. Porque isso aqui, para a gente entender, pode ser vai falar uma barra de ignição. É não sei o quê. Cara, eu não quero saber. Eu quero saber que aqui, para mim, está formando, ó, originando perto da média, o movimento está abrindo, uma abordagem em gap, vendedor tomando conta. É aquilo que eu sempre estou conversando com vocês.
Aí vocês estão olhando, de repente, nesse dia, tinha uma linha d'água aqui. Difícil você quebrar isso, linha d'água, com média e sair mudando o comportamento rápido. Mas aí você tem, ó, um paredão danado da nossa estratégia vermelhona, ou seja, isso é 9h05 da manhã, por que não aproveitar esse movimento aqui, ó? Aí eu sou agressivo, eu não gosto, eu gosto de esperar 10 minutos, pelo menos no dólar, mas quando você tem abordagem encaixando na abertura, como acontece em gap, como acontece às vezes em linha d'água, aí a gente pode, de repente, ser agressivo. De repente, não com a mão normal que vocês estão acostumados a trabalhar, de repente, aquele cara está acostumado a trabalhar com uma mão de cinco contratos, pô, entra com um, então, entra com dois, né? E deixa ver a coisa acontecer, né? E aqui, ó, ele fica acumulando, ele dá uma quebradinha aqui, até pinta, né, uma estratégia para venda, e se o cara entrou, foi estopado, né? Ele deu a sugestão de venda aqui, logo em seguida voltou para a média. Mas é só, o movimento, ele acontece. É porque aqui está pequeno, porque é um gráfico que foi colado, né? Vamos lá, para um outro dia. Ó, esse dia aqui, dia... Em candle de novo, dia 15 de maio. Ó, um dia complicado. Um gap grande, ó, né? No visual em candle, abriu o primeiro candle, segundo, terceiro, aqui violou a fronteira. Opa, vendi. Ele não desenvolveu muito. Mas por quê, ó? Tinha um suporte de marcação no gráfico que eu faço, de marcação do anual, aqui em suporte. Mas também, em momento nenhum, ele estopou, para quem colocou o stop da forma técnica, né? Porque ele vai servir de resistência. E, coincidentemente, apoiado numa marcação do anual, a resistência do anual. Ele não evoluiu muito e ficou de lado o dia todo. Não foi um dia tranquilo para o dólar. Mas a abordagem está aqui, ó. Gap. Ó, até o terceiro candle. Rompeu, senta o dedo. Para quem foi para a abordagem de pegar poucos pontos, ofereceu alguma coisa? Ofereceu. Mas ele não evoluiu, né, o movimento naquele dia. Vamos ver em Renko. Ó, tá aqui, ó, aquele mesmo gap, ó. De novo. Estou tentando chamar a atenção de vocês disso. Aí aqui em Renko eu tenho, de novo, aquela movimentação e abrindo o dia. Cara, ele abre aqui em gap. Ó. Montou aquela fronteira. Olha a estratégia aqui, ó. Senta o dedo. Sabendo que aqui tem que ser um trade rápido. Por que rápido? Eu tenho um suporte anual aqui, ó, que é difícil passar de cara. Pode passar, mas eu não sei, eu não tenho como adivinhar. Mas eu tenho como assumir risco aqui, ainda mais com a estratégia fóssil validando dessa forma. Entendeu? Ele deu o trade. Até aqui o suporte, até passou um pouquinho, né? Aí depois ficou naquele eco que a gente viu lá. Deixa eu dar uma outra dica. Em Kendo. Pode falar, Evandro, pode ficar tranquilo. Nesse exemplo mesmo que você está falando, além do suporte logo abaixo aí, é importante, como você mencionou da média, esse trade é um pouco mais arriscado, porque ele também está se originando bem distante da média. Ali, mas essa questão de distante da média tem uma subjetividade, né, Evandro? Não, mas é assim. Aqui nós estamos falando da média intermediária. Para quem usa uma média curta, eu não uso, eu uso 89, de repente a média curta estaria passando por aqui. Vamos botar ali. Porque para mim essa média intermediária nesse tempo aqui, nesse Renko, para mim é com ela que a gente tem que se basear. Eu não quero saber das outras médias que a galera usa curta, porque aí é muito vulnerável. Mas essa distorção que eu estou falando com você, que você está chamando a atenção, procede, né? Mas o ideal é que ele estivesse originando aqui, por exemplo, ó, né? Que você está falando, né, Evandro? Aí preocupa porque, de repente, ele já está distorcido, ele distorce mais ainda, em algum momento ele vai voltar para se aproximar dela e acaba te estopando de bobeira, né? Isso que você está querendo comentar? Na verdade, eu não queria nem comentar em relação ao trade em si. O trade está certinho. É só para, de repente, quem realmente trabalha com risco-ganho, com gerenciamento financeiro, esse é o tipo de operação que você tem que entrar com a mão menor, com uma exposição menor. O trade está certo. Eu olho aqui, ó. Se eu tenho isso aqui de risco, ou de repente ele fez essa acumulação desse primeiro movimento, meu risco estaria aqui, ó. E eu tenho isso aqui de alvo, entendeu? Vamos supor que... Opa, acabei dizendo tudo errado aí. Eu tenho isso aqui de risco, ó.
entendeu? Mas eu tenho isso aqui de alvo, né? É o que eu gosto? Não. Mas eu vou deixar de fazer um trade para poder fazer um scalping, por exemplo, pegar alguns pontos, pegar 5, pegar 6 pontos, pegar 3 pontos, também não vou deixar de fazer porque tem uma abordagem aqui. Presente, o gap, a fronteira, e eu tenho um force me sinalizando, senta o dedo, né? Mas aí a gente tem aquele problema. Pô, eu tenho um suporte. Vai passar? Não sei. Né? Então eu tenho uma relação que eu tô assumindo um risco aqui e eu tenho isso aqui de alvo. Beleza. Aí são decisões. Aí não tem certo ou errado, né? Eu vou fazer, o outro não vai, fulano vai, aí é a abordagem. A ideia aqui é passar a abordagem. Ó, aqui, por exemplo, ó, fica mais legal isso que o Evandro estava comentando e eu. Esse aqui é um trade que a gente vê em candle o gap. Aqui, ó, ele marca a fronteira, 1, 2, 3, ó, aqui ele viola. Cara, eu tenho logo de cara aqui a média, ó, que vai ser uma região de suporte. Eu não tenho aqui o force nesse momento me validando. Aí eu tenho a noção que se eu for fazer, eu tenho isso aqui de risco e eu tenho isso aqui de alvo. Vou, não vou, aí é a decisão de cada um, né? Eu faço, mas eu não vou com a minha mão cheia porque eu não tenho a validação do force. Eu vou para aquela brincadeira de fazer uma gordura, de fazer um primeiro trade. Ele evolui aqui, ó, baixa no suporte, ficou de lado aqui, no final, né, até chegou a tocar na média aqui, também não ofereceu mais nada. Mas eu sempre estou olhando isso. Eu tenho o que de risco aqui? Ah, porque eu estou no 15 minutos, vai ficar complicado. Então vamos ver aqui o renco. Ah, não, esse aqui já é outro dia. É, porque esse aqui foi aquele pregão do dia 18 de maio, daquela pancada toda que ele ficou nos gaps de continuidade, né? Aí não ficou muito legal, não. Mas, ó, acho que eu botei isso aqui até pra galera ver mesmo o que é um gap, ó, pelo renco, ó. Tá vendo? Olha só, o vermelhão, né? E a acumulação de lado. Não ficou muito legal esse exemplo, não. Desculpa aí, tá, gente? Olha só. Vamos lá. Em candle novamente, ó. Isso aqui é um exemplo que eu coloquei de propósito. Eu tenho gap, ó, nesse dia 12, né? E aí o que é o legal? O que a gente observa previamente? É o que eu mais gosto, ó. Ele vem, abre em gap, tocando aonde? Média. Logo em seguida, aqui, ó, ele viola a fronteira para fechar o gap. E aqui, ó, o que nós temos? Linha d'água. Isso aqui, para mim, é para ganhar dinheiro. É o que eu mais gosto. Né? Eu tenho a abertura em gap fazendo tipo Fibonacci, média, e ele logo em seguida, já no quarto candle, ó, ele já entra para fechar gap. Ó, o start é aqui, ó. Montagem de posição, e aqui você senta paulada para poder fazer a linha d'água com fechamento de gap. Cara, isso aqui é a coisa mais linda para ganhar dinheiro. Com a validação da estratégia force, então, e todo mundo, às vezes, não explora isso porque ou não conhece ou não acredita. Aqui, ó, aqui tem a fronteira. Aqui tem o start, ó. Aqui você bota o começo da sua posição e aqui você tem a abordagem de linha d'água. Aí, meu filho, é o que eu mais gosto, ó. E é o Fibonacci com média e ele fechando o gap, linha d'água, vamos embora para cima. No dia seguinte teve até também um outro, ó. Né? Aqui, não sei se vocês estão percebendo. Em candle mesmo. Vamos ver em renco. Foi dia 12. Vamos ver se o renco ficou bem bacana a visibilidade, né? Nesse caso aqui tá bem pequenininho o gap, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Dia 12. Olha o gap aqui, ó. Aonde ele caiu e logo em seguida a estratégia do start aqui, ó. Né? Olha o force. E aí veio, ó, montagem de posição, linha d'água. Ele até, ó, né, possibilitou aqui uma agressão. Mas aqui de tá no movimento, né? Porque aí o cara começa a ver isso aqui e falou, pô, você estopado. Mas não, olha a média inclinada, olha o fósforo validando e a abordagem. Nesse caso aqui, a gente tem aquele gap que a gente viu em candle, né? Ele caindo, fazendo média, fazendo Fibonacci. E aqui, ó, ele vem fechando o gap, né? Chegou até a acumular um pouquinho aqui, e aqui ele faz a linha d'água. Esse é o movimento mais bacana para a gente poder ganhar dinheiro. E tem aquele outro gap daquele que eu também citei. Só que esse aqui, ó,
pouco mais complicado, né? Porque ele penetrou média aqui, muito embaixo, aí logo em seguida ele foi abrir o trade na compra aqui, ó. Mas aqui entrou a abordagem linha d'água, né? Mas ele veio aqui, fechou gap com linha d'água. O mesmo desenho aqui, de forma diferente, mas é a mesma abordagem, entendeu? Só que essa segunda um pouco mais complexa, né? Vamos dizer assim, vamos pegar um outro... Eu botei vários exemplos hoje, tá, gente? Para poder enriquecer o webinar. Ó, esse aqui, ó... Tchê, só um segundinho. Oi. Até pra você dar uma respiradinha. Já que você comentou que você falou aí, que você colocou bastante exemplos... Não é tantas também não, por causa do horário, né? Não, 8 horas já, pô. Só uma informação para você estar ciente. Eu coloquei no chat o e-mail 2MV para quem quiser usar, para quem quiser ter o material da apresentação, né, pedindo para você encaminhar. Só pra você Tá. Não, mas a Modal coloca no site dela, né? Também a gente tá botando. Aqui, ó. Não. Olha só, gente. Dia 20 de junho, ó. Gap. Né? Aqui eu deixei de propósito aquela marcação do dia anterior da linha d'água. Olha aqui o primeiro movimento após o gap. Olha as fronteiras. Isso aqui é compra, gente. Para fazer meta. Olha o force. Olha aquele atendimento das condicionantes que eu falei. Olha como é que se repete. Ó, são pregões recentes. Isso aqui é compra, gente. Para ficar no trade. Para fazer meta. Num trade só. Um custo só. Um custo de entrada e um custo de saída. Não para ficar dando tiro para tudo que é lado aí no ganha-pé, que a galera gosta de scalp, né? Vamos ver ela aqui, ó, em renco. Tá aqui, ó. De novo, ó, gap. Para quem tem dificuldade de visualizar no renco, não treinou a vista ainda, mas mais tarde vai ver que é a mesma coisa. Ó, a estratégia, né? Tá aqui, ó. Passou por cima da média, aquele acumulou, montou a fronteira. Esse é o que eu mais gosto. Eu vou comprar aqui. Ah, posso até comprar, porque entrou um box branco, verde. Ah, posso até comprar. Foi estopado? Não. Agora, se botou stop logo de atrás aqui, foi estopado. Agora, se botou stop de acordo com a abordagem, também não. Se montou posição, por isso que eu falo que tem que ter movimentos confirmados, né? Poderia ter tomado stop? Poderia. De repente o cara se aventurou e comprou aqui, ó. Né? Tem problema nenhum. E botou stop aqui e tomou stop. Beleza. E logo depois aqui, ó, ele poderia ter entrado novamente? E o movimento foi. Mas aí o que eu falo, se ele colocou de acordo com o que eu tô falando, porque aquela história, gente, eu gosto muito do stop técnico, né? O Evandro já é um pouco mais agressivo. Mas o que é o stop técnico? O stop técnico, às vezes, vou tentar dar um exemplo aqui. Eu tenho uma média aqui, ó, e tem um suporte aqui, ó, e tenho a questão do gap. Cara, é complicado o preço romper tudo isso de cara, concorda? De repente, ao invés de ter colocado o stop aqui, eu teria colocado o stop aqui, por exemplo, o stop aqui, por exemplo, diminuído da mão, montado posição, porque ele está naquela fronteira que ele cria após o gap. Aqui, você completa a mão, ou aumenta a mão, né? E olha o trade. Roger, deixa eu dar um exemplo com uma outra leitura em cima do gap. Você passou a ter anteriormente 2 trades que é gap com linha d'água. Nesse caso não é gap com linha d'água, mas, gente... Quer que eu volte para lá? Não, nessa tela mesmo, do Renko, por favor. A gente tem aí marcações de suporte e resistência. Eu não uso média, não uso nada, eu só uso suporte e resistência. Então, assim, eu opero W no suporte, M na resistência. É a mesma coisa, ó. Abriu um gap, rompendo o suporte, testou a resistência, deixou um Wzinho e foi testar outra resistência, né? Então, estourou a resistência, virou suporte, deixou um W no suporte, foi testar a resistência, explodiu a resistência e foi embora. Esse é o trade que eu mais gosto de fazer, tanto no índice quanto no dólar. Essa é a maneira que eu opero. Eu compro suporte... isso aqui é o que você opera, ó. Isso aqui é o que você opera, é o que você mais gosta. É isso aí. Né? Mas eu falo assim, dentro das abordagens, dentro da análise técnica, você enxerga tudo é uma engrenagem que eu falei. Às vezes você está aproveitando um conhecimento um pouco de linha d'água, de gap, de suporte, resistência, o renco, que facilita a visualização, o suporte e resistência é extremamente importante, ó. De repente, aquele camarada que entrou aqui está preocupado com isso aqui, né? De repente, ele pega esse movimento aqui e já bota no bolso, né? Mas o que eu chamo a atenção é
Pode botar no bolso? Pode. Mas quando isso aqui tiver nesse comportamento, gente, acreditem no movimento, né? De repente aquele cara tá com a mão pesada e não quer arriscar. Tudo bem. Mas quando isso aqui estava com essa validação, acreditem no movimento. E se vocês estiverem com essa percepção que eu estou falando, é para ganhar dinheiro. Não é para ficar se borrando todo porque subiu 2 boxes e está saindo fora. Não, acredite no movimento, né? Porque ele está mostrando para a gente aqui, dentro da parametrização da nossa estratégia, que, porra, que a gente brinca, que eu sempre tô falando isso com vocês, pô, montou o tapetão, né? Independentemente do tique que a gente está usando aqui como exemplo 4R, né? Ainda mais se vocês estiverem vendo aquela associação que eu sempre comento. Vou comentar rapidamente de novo aqui para vocês, que não é o caso. Eu tenho aquela situação, por exemplo, vamos botar ali para quem usa. Eu tenho o fractal, o tempo maior, falando com mim que está subindo, né? Se isso aqui é o tempo menor e está subindo junto, aí nós temos que acreditar nisso mesmo. É diferente quando você tem o tempo que manda no jogo subindo e esse aqui caindo. Aí você tem que esperar ele parar de cair, falhar topo para voltar a subir para falar a mesma língua. Mas quando isso está acontecendo, inclusive com o irmão caçula também, aí vocês têm que sentar a bolacha para ganhar dinheiro. Ou pelo menos, para quem opera com poucos contratos, tentar aproveitar o dia e com um contrato, 2 contratos, tentar fazer 10, 15, 20 pontos, que é um movimento nobre, né? Não essa porqueira que ficou, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o mesmo dia, né? Aquele dia que o dólar fica apático, enjoado, né? Vamos lá. Tá terminando já, hein, Márcia? Porque acabou começando atrasado, tá, minha querida? Não, fica tranquilo. O pessoal Não do briga chat tava comigo, falando. não. Que isso, a gente tá adorando. O pessoal do chat estava comentando que caiu a apresentação. Dá um F5 aí que vai voltar normal, tá? Isso aqui, gente, olha o que é o contexto. Ó, dia 26 de junho. Ó, olha onde é que fechou, né? E olha como é que ele abre. Gap. Olha a mudança brusca que eu tô falando com vocês. Trabalhando embaixo da linha da média. Ó, 1, 2, terceiro violou fronteira. Para cima, teria a possibilidade de fechar total ou parcial. Para baixo, é o que eu mais gosto. É o rompimento, é a continuidade, ou é a mudança, né, de comportamento abrupta, né? Mas olha, a gente percebe o fechamento, percebe o gap. Percebe o primeiro candle, o segundo candle, o terceiro candle, saiu violando, stop aqui, ó. Senta a bolacha para montar uma posição, para poder fazer o primeiro trade, ou para poder ficar vendido o dia todo, como foi esse caso aqui, ó. Né? Ele caiu, acumulou e depois caiu no terceiro ciclo, né? Ele fez aqui a impulsão, acumulou e caiu, ó. O dólar faz muito esse tipo de movimento, ó. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, né? Ele impulsiona, né? Fica aquele negócio enjoado, papando de stop da galera e depois completa o movimento. O dólar tem muito essa característica. Vamos ver em Renko, ó. De novo aqui, ó. A gente percebe lá em Kena e em Renko. Ó, é o mesmo movimento, ó. E aí, de novo, tem um atendimento das minhas condicionantes, eu tenho preço, né? A minha média aqui está por baixo dela, ela olhando já para baixo, e eu tenho o que eu mais dou importância. Ó, por que não acreditar nesse movimento? Eu não quero saber de fechamento de gap aqui. Eu quero explorar o gap, que houve a mudança de comportamento para tentar fazer o meu trade. Ó. Que eu tenha vindo até aqui, ó, nesse suporte. É um belíssimo trade. Ou, de repente, eu vim até aqui, matei 90% da minha posição e fiquei com um contrato. Esse um contrato ofereceu essa outra perna aqui, ó. É isso que eu também comento muito no dia a dia, quando eu estou em sala de aula, né? A gente não sabe o que o preço vai fazer. Mas, poxa, se eu estou querendo fazer grana nesse trecho aqui, ó, a minha meta, eu boto no bolso. Aqui eu fico com um contratinho. Tem problema nenhum. Esse um contratinho me dá mais 10 pontos. É uma delícia. Além de pagar a corretagem, se vocês exercitarem isso ao longo do dia a dia de vocês, no final de um mês, vai fazer uma baita de uma diferença, que ele vai compensar isso aqui,
os stop loss que você toma no meio do caminho, né? Esse residual, quando você permanece com ele, né? Vamos ver se tem mais algum exemplo. Ó, candle. Tá praticamente igual aquele movimento de cima, né? Ó, 2 de julho. Ó o dia. Gap. Terceiro candle, estourou. Stop aqui, ó. Senta a bolacha. Ó, passou um calor desgraçado, né? Mas no final veio, né? Vamos ver em Renko, para a gente poder ir para os finalmente. Ó, Renko, tá atendendo as minhas condicionantes aqui? Tá. Por que não apostar nesse trade? A originação, se tiver muito, que o Evandro comentou, afastado, essa distorção, se preocupe com isso. De repente, para esperar o retorno, ou de repente, para poder ir com a mão menor, mas não deixar de assumir esse risco. Quando essa validação estiver ocorrendo e vocês estiverem chegando à abordagem. Aqui nós temos 2 linhas d'água, uma grudada na outra. E o dia, ele abre, aquela impulsão, ó, que eu falo com vocês. A gente tem um movimento prévio, aquela impulsão, paredão de vendedores. Cara, vamos vender essa porcaria. Vendeu aqui com um contrato, aqui de novo abriu, bota mais um, vamos embora para baixo. Né? Porque o movimento dizendo pra gente, cara, eu vou vender, eu assumi a venda hoje, né? Vamos lá. Acho que esse aí é o último aqui. Dia 18, ó, de julho. É o que eu procuro, gente, ó. Gap. Olha a formação da ilha aqui, ó. Se ele viola para cima aqui, você tem que ter noção que você tem esse espaço aqui a ser trabalhado. E logo aqui tem linha d'água. E o seu risco, vale a pena ou não vale a pena? Eu não sou muito chegado a isso. Marcão já gosta mais. Eu sou chegado quando tem uma situação que realmente me chame a atenção. Eu sou mais chegado a isso aqui, ó. A esse rompimento aqui. Aí eu vou embora. Ó. Caiu o dia todo. Estou trazendo em Kendo e Renko para poder vocês terem um comparativo. Ó, tá aqui em Renko. A mesma situação. Né? Eu deixei marcado aqui de propósito todas as linhas d'água que o pessoal me brincou da vez passada. Ó, mini índice aqui tá chegando finalmente. Olha o índice futuro aqui, ó. Ó, olha o gap na marcação do índice futuro aqui, ó. Olha o verde escuro, né? Que o pessoal tava perguntando. Esse caso aqui é um caso que eu chamo a atenção. A gente está vendo essa situação aqui de falha. A gente está vendo, beleza. Começou o dia, né? Aqui de 31 de julho. Mas olha a paulada que ele tá vindo aqui, ó. Ó, aqui de baixo, nessa falha. Aqui deu um start da estratégia, era final, né? Que ele chegou, aí no dia seguinte abriu o movimento, ele já abriu em gap. Isso eu fico preocupado. Essa pancada aqui, ó. Eu não entro para comprar isso aqui de jeito nenhum. Ele pode acumular, eu fico preocupado. Porque essa pancada aqui, para intradiário, é complicado isso, entendeu? É a tal da distorção que o Evandro falou. Ó, a estratégia abriu no final do pregão do dia anterior. Final não, né? Na parte da tarde. Mas olha só como é que ele abre no pregão do dia 31. Para mim, isso aqui merece o quê, gente? Um fôlego, né? Ele, inclusive, ó, ele rompe falso aqui, ó. Ele dá até o start para a estratégia, né? Por conta disso que eu comentei. E logo em seguida, ó, ele vem para poder tomar esse fôlego. E a galera que entrou aqui, ó, tá tomando stop, né? Então eu me preocupo muito com isso, né? Com essa situação aqui, ó, que é uma dica que eu vou passar para vocês, para quem gosta de Renko. Eu começo a observar aqui, ó, olha do box branco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 box verde. Aí entrou o gap no dia seguinte. Cara, eu não vou nessa nem que a vaca tussa, entendeu? Por quê? Porque é aquilo que eu tô falando, ó, após o box branco, geralmente 8 a 10 boxes desses, tem que ter o fôlego de Fibonacci, ou para média, né? Eu não vou. Deixa para outros ganhar dinheiro. Eu fico preocupado de botar meu dinheiro nessa exposição. Ó, aqui nós estamos falando também aqui do mini índice, ó, também, ó. Acho que é o mesmo exemplo, ele com aquele rompimento falso num tempo menor, né? No 6R, acho que não ficou legal, não. Ó, aqui, ó, um exemplo que eu trouxe, tá finalizando, acho que esse aqui é o último penúltimo. O exemplo que eu trouxe aqui do mini índice, ó, deixei as duas telas. Estão vendo aqui onde eu marquei, ó? Aqui é o gap. Olha a brincadeira. O movimento vinha, ele abriu em gap. Aonde que ele bateu? Média. Olha o force. Eu vou sair vendendo essa birosca aqui? Não. O que ele faz? Ele sentiu o choque na média,
ele fechou o gap aqui, ó. Entendeu? Não fechou totalmente, aí veio e ficou enroscado o dia todo. Mas isso aqui é a questão da leitura. Ah, eu tô vendo o gap, vou sair enfiando o dedo. Não. Olha o contexto, olha o que o gráfico está te mostrando. Eu tenho a subida, eu tenho um gap, ele fazendo aquele movimento corretivo, o que eu mais gosto, bateu na média, se ele sai fechando aqui, ajuste a linha d'água, vamos embora comprar essa porcaria, se estiver tendo associação dos tempos, né? Mas nesse caso aqui ele fechou, né? Sentiu, ó, aí fez uma porqueira, né? Deu até venda aqui, estopou, galera. Esse dia foi complicado aqui, mas eu chamei porque foi um exemplo agora recente aqui de agosto, né? Ó. Rotier, só uma dúvida. Rotier? Pode falar. Ah, tá. Esses gráficos aqui, o da direita é o 5R e o da esquerda é 3R ou é o contrário? Não, é porque eu tô nos exemplos que eu tô colocando aqui dólar e índice futuro. O índice futuro tá em 10R e o dólar tá aqui em 3R, ó. O dólar. Esse aqui que eu tô falando com vocês, ó. Sim, e no anterior? Ó. Esse aqui é a impulsão. Esse aqui é o que eu mais gosto, além daquela fronteira, ó. Isso aqui é índice, isso aqui é dólar. Dólar no 3R, índice no 10R. O pessoal sempre pergunta sobre isso. Gente, eu gosto de trabalhar o índice futuro com 15R, 10R e 5R. O 15R, para mim, é o norteador e eu gosto de trabalhar esse bicho aqui, ó. Aqui, para mim, é para ajustar stop, entendeu? Não é nem para antecipar a entrada, é para ajustar stop, para o stop não ficar tão salgado às vezes, entendeu? E aí eu vou me guiando pelo ruído. Eu estou praticamente eliminando de olhar ruído em mini índice. Eu estou praticamente usando isso aqui no mini índice, ó. Entendeu? Para quem for usar o 5R, usem somente para scalping. Tiros rápidos, curtinhos, né? Não vale a pena essa porqueira no mini índice. Pelo menos na minha opinião, tá? E o dólar, eu gosto muito de associar isso aqui no dólar. Ó, 2, 4 e 8. Mas para vocês, isso aqui funciona muito bem, ó. 3, 5 e de repente coloca um 10R. Né? Eu gosto muito dessa configuração aqui. Isso aqui é muito agressivo. Também para fazer scalping, também para poder ajustar stop, né? Mas eu estou tentando trabalhar essa associação. Então aqui no exemplo está o 3R no dólar. O que eu gosto aqui, ó? Abertura do dia 9 de agosto, né? Nós estamos vendo aqui o gap formado, o apoio dele. Isso aqui foi agora, gente, né? Semana passada, né? Ó, na média, na média não, no suporte do anual, minha média para cima, olha o force validando. Aqui, ó, é a entrada. Vamos embora para cima. Olha o tradeaço que ele deu no dia, né? Ele ficou subindo nos dias posteriores, acho que nos dias posteriores, mas olha o tradeaço que ele deu. Aí o cara fica em dúvida, fica com medo. É aquele mesmo exemplo, o cara entra aqui, faz 2 pontos, sai fora. Dá para entrar de novo? Cara, pelo menos tentar enxergar isso que aconteceu semana passada, ó, gap, apoia no suporte, tá acima da média, force validando. Eu tô enxergando aqui, ó, semanal, tô enxergando uma resistência do anual. Olha onde ele foi. Pô, tomou choque, voltou, aqui abriu outra compra, ó, né? Aí já num horário que tem que objetivar trades curtos, né? Mas o primeiro ciclo, esse start da abertura desses primeiros movimentos, é onde a gente tenta ganhar dinheiro, né? Olha só, gente. Muitas pessoas me perguntaram também, eu fiz questão de colocar isso aqui. Terminou os exemplos, aí está aberto para algumas perguntas aí, se tiver, tá mais. O curso de Renko que eu comentei, Marcão comentou da vez passada, está aqui na nossa área de Academy, no nosso site, ó. Academy, aqui tem Operando Juntos, tem Renko, tem personal. O Marcão está atualizando o cronograma. O curso de Renko, nós vamos manter esse curso de Renko todos os meses. Né? Praticamente, se tiver, a gente faz a cada 15 dias. Hoje teve umas 10 pessoas que me perguntaram, né? Então vocês podem clicar aqui, ó, no Saiba Mais. Esse curso foi formatado aí a pedido, inclusive, da nossa chegada na Modal, para a gente poder falar um pouco de Renko. É um braço do personal. Aqui a gente explora a estratégia, falamos de gerenciamento de risco, falamos de um plano de trade para dólar, para ações, para índice,
né? Mas é bem interessante essa visão nesse curso para quem está gostando de ver, para quem está querendo entender um pouco melhor as abordagens, como a gente opera, a estratégia do 2MV, tá? Eu coloquei aqui só para me lembrar, né? E é isso. Hoje não tem mais muita coisa para ser dita, não. Estou aberto a perguntas, a críticas. Pessoal do chat, tem alguma dúvida para o Rotier? Pessoal, gostou do conteúdo? Deixa aí o seu like para o pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixa eu ver aqui, Rotier, se tem alguma dúvida aqui no... Só dúvida fácil, hein? Dúvida difícil eu não respondo, não. O pessoal está perguntando sobre o MACD, se você vai comentar. Acredito que você vai falar numa outra hora, né? Não nesse. Um outro momento. Perfeito. Sua média aritmética é 89? Sua média é 89 aritmética? Aritmética. Sim. Para quem gosta de média, todos nós, né, aprendemos a média. O que eu aconselho, gente? Vamos lá. Se vocês estão fazendo aquela associação que eu comentei, isso é uma dica, tá, gente? Uma opinião pessoal, quando a gente fala aqui é tudo pessoal. Se vocês estão aqui, de repente, usando o dólar lá no 4R, no 3R que seja, tá? Então, vocês estão usando... Eu uso a 89 aritmética, tá aqui ela, como norteador. Tá abaixo, eu só penso em venda, tá acima, eu só penso em compra. Aí eu vou analisar as abordagens, vou analisar análise técnica mesmo, né? Mas, para mim, é o norteador e a inclinação dela. E a distância do preço em relação a ela, se eu estou falando de um tique agressivo, 3, 4R. Por quê? Se eu tenho uma descida dessa aqui, e aqui tá abrindo um boxe branco e vermelho, eu não vendo essa porcaria. Entendeu? Não vendo, porque tá longe dela. Só isso. Aí eu explico alguns detalhes, posso no outro webinar falar alguns detalhes, mas o que eu estou falando? Para quem gosta de média, tá usando aqui 89, quer botar uma média 21, quer botar uma média 72, quer botar uma média 200... O Evandro comentou isso no bate-boleta ontem. Pode usar qualquer média, gente, e bota o padrão de coloração do 2 minutos vencedor. O padrão gratuito que vocês têm no Profit, no Chat Trade. E observa a coloração dela. Ela está vermelha, está olhando para baixo, preço está abaixo, queira pensar somente em venda. Ela está verde e preço está acima, pensem somente em compra. Eu trabalho com a média 5 mil, não tem problema. Observa a inclinação dela, observa a distorção do preço em relação a ela e a coloração dela. Eu não boto coloração porque eu já não uso mais a coloração. Mas nós temos, na nossa estratégia, várias coisas que foram idealizadas para ajudar vocês. Por exemplo, o fundo de tela, que vocês podem aplicar, ele vai ficar colorido vermelho ou verde. O Evandro criou isso para ajudar os iniciantes. Tá vermelho, vamos pensar em venda. Tá verde, vamos pensar em compra. Pensem sempre nisso. Se isso aqui tá tudo vermelhão assim, ó, pensem somente em venda, não pensem em compra. Entendeu? Por mais que o mercado esteja induzindo a compra, mas isso aqui, ó, ele tá falando para você a todo momento, eu tô vermelho, eu tô vendido. Eu fiquei cinza, mas eu tô vendido. Cinza, tô vendido. Eu tô cinza aqui, ó, mas tá abaixo da linha zero aqui, ó. E você tem preço caindo, fazendo topos e fundos descendentes. Isso é o mais legal. Observe o preço e observe média. Eu uso aritmética, Marcão usa aritmética, Evandro nem usa média, né? Evandro, acho que é complementar um negócio aí. Falei, Evandro. Não, é que você comentou, pessoal, quem quiser achar a coloração do 2MV médias, é só clicar com o botão direito em cima da média, regra de coloração. Você vai ter um negócio que chama 2MV padrão, que é a coloração dos candles, e você vai ter um negócio que chama 2MV médias. Aí você colore as médias que você já usa no dia a dia. Era isso. Espera um pouquinho que eu boto aqui no gráfico aqui pra galera. Pô, a Marjorie quer jantar. Não. Eu posso aqui, deixar gente, o recado? Vou botar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim.
Sim. Para finalizar, ó, isso aqui é o padrão que eu coloquei aqui no rodapé vamos botar ali, o padrão do fósforo, que eu uso, né, de tela. A coloração de fundo, ó, para quem nunca conhece, tá aqui, ó, vermelho aqui, ó. Tá vendo? Vermelhão. Ele habilita venda. Tá vendo? Vamos tirar aqui o zoom. Aqui habilita compra. Olha aqui o padrão da coloração da média. Ó. Tá vendo? Ela tá vermelha. Olha aqui, ó, 89, 21. É isso que vocês têm que observar. Nos vídeos nossos, a gente conversa bastante sobre isso. O que eu estou mostrando aqui agora? Meu e-mail. Fecha aí, fecha o Profit. Confusão danada tô fazendo aqui, mano. Não fecha o Profit. Para de compartilhar a tela que a gente quer ver teu rosto. Clica no verdinho do Hangout aí. Sim, a gente quer humanizar. Mostra seu rosto pra gente, Rotier. Eu perdi o negócio tudo. Não, perdeu não, volta. Vai no browser e entra no Hangout. Então a gente está vendo o nosso. Galera, não esqueçam de conferir o site da Trader Experience, traderexperience.com.br. A gente estendeu a pedido do pessoal aí que não conseguiu comprar até ontem. Então a data agora é até o dia 30 de agosto. Vocês ainda têm uma segunda oportunidade e o ingresso é limitado, né? Então corre lá no site. Rotier, Oi. cadê você? Eu sumi. Aí, agora... Aê, voltou. Ô, Márcio, posso deixar um convite referente à nossa parceria 2MV Modal, que está no nosso site? Sim, a casa é sua. Pessoal, quem quiser fazer parte, ter aí uma proximidade maior com o 2MV, vai no nosso site lá em vantagens, vocês vão ver o pacote que a Modal preparou para o 2MV, que na verdade é igual para todos, tá? Vou mostrar aqui, Evandro. Não, deixa aí, Rotier, não precisa não, a gente já vai encerrar. O que eu quero dizer assim, o custo é igual para todos os grupos, a diferença é o que você vai ter de atendimento e de afinidade com os moderadores. Então, quem quiser se aproximar do grupo, da metodologia, do suporte ao atendimento aos clientes, com o Denis e com o Gil, cara, é um grupo composto por 5 profissionais, e fica o convite, para quem quiser, está aí à disposição para conhecer. Tá aqui, ó. É isso, Rotier, só para a gente fechar. No site, na área que você falou de vantagens, tá aqui, ó. Clicar em vantagens. A gente quer te ver, Rotier, você tem uma voz bonita. Tem o benefício 2MV com a Modal aí, ó. Ficou bem bacana. Tá tudo, né, tudo nivelado aí, mas ficou legal. Beleza. Volta teu rostinho lindo, categórico. Tô não fiz barba hoje. Tô todo batido, estressado. Tá rústico. Meninos, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo ótimo conteúdo. A gente teve um imprevistozinho no começo, mas foi com emoção, né? Então, quero agradecer a vocês pela presença mais uma vez aqui no canal. Deu meia hora, né? E quarta-feira que vem a gente tem mais 2MV. Amanhã a gente tem a Patada do Urso com o Rafa Trader aqui no canal também. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like aqui no vídeo para o conteúdo do pessoal do 2MV. E é isso. Vocês querem deixar algum recado, meninos? Eu só quero agradecer mais uma vez a paciência de todos. Aí, até a paciência da Marjorie estender um pouquinho, a galera que ficou com a gente até o final. Bora que amanhã tem pregão, amanhã tem modal. Com certeza. Rotier, Evandro, boa noite. Pessoal do chat, muito boa noite. Obrigada pela presença. Alguma dúvida que não ficou respondida, deixa embaixo do vídeo e a gente vai responder. Toda semana a gente está aqui. Eu tenho um pedido. Sim, pode falar. Quando for eu estiver fazendo o webinar, você não me manda esse link muito em cima da hora. Galera, senti uma bronca. Tudo bem. Gente, obrigada. Boa noite, até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado aí pela presença. Boa noite.